Namastê! Chegamos no nosso mini curso de atendimento da cura energética da ansiedade. Estávamos ansiosos por esse momento. A ansiedade é um processo, é uma energia que ela acontece por duas vias, as endógenas e as exógenas. Nas vias endógenas, a gente tem um processo que se dá de forma química, né? Que está muito conectada com os hormônios e com várias condições que são quase que pré-determinadas através da genética e de todo o funcionamento desse nosso sistema todo relacionado à regulação desses hormônios, né? E esses neurotransmissores que estão ligados à sensação da ansiedade. As questões exógenas nos conectam diretamente com crenças e validações que a gente vai dando para as situações da vida, importância que a gente vai dando para determinadas coisas na vida, que vai gerando aquilo que a gente chama de preocupação, que vai criando tensão e acaba interferindo nessa estrutura endógena também. Então, a interação com o meio, o que eu valido do meio, a forma como eu fui criado, as condições que eu determino para que a minha felicidade se dê, os caminhos que eu entendo que são possíveis para eu poder me manter tranquilo, aquilo que eu valido que é algo sério, aquilo que eu valido que é algo tranquilo, né? Tudo isso vai gerando essas condições de tensão que vão trazer sensação de ansiedade positiva. Ansiedade positiva é aquela ansiedade que te faz entender que você precisa de um movimento. Então você se antecipa, você olha para o futuro e você fala, nossa, eu tenho que me organizar para isso, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que fazer isso. É uma energia de ansiedade quando a gente se projeta para o futuro, quando a gente entende que precisa se organizar para ações, né? Que são ações que não são do agora, mas que a gente já organiza toda essa nossa vida futura. E quando a gente fala de vida futura, pode ser só o dia de amanhã, né? Sim. E a ansiedade, se a gente for ver, tem a ver com o ansiar, né? Anseio, essa questão do querer. Então, esse movimento do nosso ego, e é o que a gente sempre fala, a gente não quer eliminar o ego, então a gente não vai eliminar a ansiedade, porque a gente precisa dessa energia justamente para a gente poder se organizar, para que as nossas metas possam ser alcançadas, para que a gente possa entender o que está faltando, né, com base naquilo que eu quero, com aquilo que eu anseio. Eu preciso dessa energia. Eu não vou eliminá-la completamente, só que eu preciso ter um lugar de equilíbrio, que é por isso que a gente também, além de fazer a cura energética, para conseguir equilibrar essas sinapses, a gente também consiga ter essa possibilidade com o autoconhecimento da gente poder entender que é impossível também a gente controlar o futuro, né? Porque a ansiedade parte do princípio que você está fazendo um planejamento para um lugar que você está buscando um controlar as etapas de um processo para que eu consiga alcançar o ponto A ou B. Só que a gente sabe que isso, no meio do caminho, tem várias condições e variantes que podem mudar. Então o ponto é, eu estar preparado para que essas variantes não me gerem mais estresse, mais ansiedade, porque de repente as coisas saíram do esperado, né? Então assim... Esse estresse, quando eu não consigo ter controle, né, da situação, é a ansiedade negativa. É aquela ansiedade do desconforto de não conseguir agir, né, em relação a algo que eu entendo que eu precisava fazer e não estou fazendo. Né? E acreditar que só pelo fato de coisas que saíram daquele meu esperado, tudo vai dar errado, né? Todo aquele meu planejamento ele não vai funcionar, então essa minha meta ela não vai ser alcançada e tudo foi perdido. Então o ponto é a gente também conseguir, através desse trabalho,
começar a criar uma estrutura de flexibilidade e de adaptabilidade para que a gente também não fique gerando esses disparos de tensão constantemente, porque é o que a Anu falou, às vezes é o dia de amanhã, só que dentro do meu planejamento de hoje para amanhã, 1000 coisas acontecem que podem mudar, né, a ordem, só que se a gente está dando constantemente esse disparo e gerando essas situações para o meu próprio corpo, né, essa ansiedade endógena, a gente começa realmente a ter um problema fisiológico de crise de pânico, crise de ansiedade, muita coisa que a gente vê que aumentou demais no planeta. Exatamente. A ansiedade exógena gera o desequilíbrio da ansiedade endógena. Então é importante a gente entender, está muito conectado com as suprarrenais, está muito conectado com a necessidade de sobrevivência, de luta e fuga, a necessidade também de recompensa. Então conecta diretamente com o nosso cérebro reptiliano e a necessidade de fazer as coisas certas para não sermos excluídos, punidos, castigados, e para que a gente tenha uma sensação de pertencimento, né? E para que a gente não perca algum lugar que a gente já possa ter alcançado, né? Um status que está relacionado ao meu meio ambiente de trabalho, de amizade, de família, porque são muitos status. Então, tudo isso, não perder uma posição, gera ansiedade. Sustentar e manter algo gera uma ansiedade. A necessidade de sobrevivência gera muita ansiedade. E essas questões estão bastante relacionadas com memórias, que são memórias bem primitivas, assim, um circuito bem primitivo que acaba nos arrastando para uma sensação de morte. Na verdade, a gente acaba sentindo que algo que está dando errado é muito, muito grave, muito, muito sério, e que aquela situação pode nos gerar a morte. A gente sente dessa forma. E isso precisa ser ressignificado. Isso precisa ser reorganizado. Por isso que a cura energética da ansiedade, ela é muito, muito importante, como todas as outras, né? Porque a gente precisa trabalhar essas 144 curas, essas vertentes, né? Todos esses caminhos de experiência que a gente tem na vida que determinam o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio e também o nosso autoconhecimento. Quando a gente transita pelas curas energéticas, e realmente as curas energéticas, elas hoje são mini cursos, além dos atendimentos, nós começamos a aprender sobre o nosso universo interno, sobre a nossa vida. A gente revisita a nossa experiência desde o momento que a gente nasce, desde o momento do útero materno até o exato momento presente de hoje. Então, isso é muito grandioso para o espírito, isso é muito grandioso, porque o nosso objetivo único é a evolução. E quando a gente percebe que a gente está se curando e evoluindo, é uma alegria enorme que a gente tem, é o maior interesse que a gente tem, é o interesse pelo autoconhecimento, se conhecer, né? Então a gente percebe que as pessoas, quando elas se autoconhecem, elas ficam tranquilas em relação a sua participação no mundo. Elas aprendem como se relacionar, elas aprendem a compreender que as coisas não têm essa implicação de gravidade que a gente sente, né, através das emoções. Então, entender as emoções, compreender o que são essas energias, o que elas informam, para que elas servem e como utilizá-las para o nosso processo de evolução, mas também de crescimento material, porque evolução
não é só a evolução espiritual, mas é a evolução em todos os níveis, né? A gente realmente conseguir atingir o nosso potencial de prazer, de amor, de relacionamento, de abundância, de experiências, de poder viver, né, no mundo, de poder estar no mundo de forma maravilhosa, se sentindo bem, se sentindo livre, confiante de que você não precisa se proteger, saindo desse modo de defesa, né? Então, as curas energéticas realmente elas são sensacionais, assim, porque a gente acaba tendo voltando o interesse que estava muito na distração e no externo para nós mesmos. Então a gente passa a querer realmente fazer por nós. E que essa evolução ela também passe pelo corpo, né? Porque quando a gente fala de evolução, a gente olha primeiro para esse lado mental, intelectual, espiritual, e que ele vai existir. E nessa parte a gente acaba esquecendo um pouco do corpo. E como essas estruturas fisiológicas, estruturas mesmo materiais do nosso corpo, elas contribuem para isso, porque elas também elas foram adaptadas para um tipo de experiência que ela ainda é primitiva. Então, a gente entender que fazer tudo isso também é para auxiliar o nosso corpo a conseguir se transformar, porque o nosso corpo é extremamente plástico, extremamente adaptável a qualquer tipo de estímulo. E a gente mudou muito pouco, mesmo que a gente já tenha saído das cavernas, não casse mais e não brigue mais por muitas coisas, o estímulo que a gente usa para o nosso corpo, na verdade, ele não mudou muito, porque a gente está tendo os mesmos disparos de estímulos. Então, fazer também isso para que a gente possa quebrar e realmente atualizar a partir dessa estrutura física, isso ajuda demais, porque só pela mente a gente percebe que a gente já entendeu, muitas dessas informações não são novidades, a gente fala, ok, legal, já sei, já entendi. Mais um curso, a gente entende, se aprofunda, mas muitas vezes o que está faltando? E é justamente esses mini cursos, esses atendimentos, eles ajudam a proporcionar, é que a gente também vai trazer isso a nível celular. A gente vai conseguir atingir essa nossa estrutura celular, toda essa informação de reorganização de como o nosso corpo ele pode funcionar, ele pode relaxar, porque acho que o fator mais grave para tudo isso é a tensão que a gente gera nesse disparo só de perceber a emoção. Eu sinto a emoção e eu já tenho um disparo muito elevado de uma sensação de, meu Deus, isso é muito ruim estar sentindo isso de novo. São as sinapses de respostas automáticas, né, dos nossos padrões de defesa. Enfim. Que é um alarme, né? Como se fosse um alarme que o meu corpo dispara a partir do momento que ele falou, olha, tome cuidado, né? Tem algo acontecendo aqui. Então a gente poder também equalizar e criar esse espaçamento é muito importante para a gente liberar essa tensão de tudo isso que a gente está sentindo, de tudo isso que faz parte da nossa experiência material, né? Que isso não significa você estar mais evoluído, estar menos evoluído, estar regredindo ou progredindo, ou o seu trabalho não está dando certo, enfim, né, para que a gente possa de fato evoluir num âmbito total, né, e sabendo que essas coisas vão estar sempre presentes nessa nossa experiência.